mais tendências evolutivas. Então, isso daqui é o crânio de um marsupial atual, visto de lado e visto por cima. E aqui está o cérebro. E diferentes partes do cérebro têm funções específicas. Então a gente pode analisar o formato do espaço deixado pelo cérebro no crânio para entender quais partes do cérebro eram mais ou menos envolvidas. Por exemplo, essa parte aqui da frente, o bulbo olfatório, tem relação com o olfato. Em princípio, quanto mais complexo e mais envolvido é essa estrutura, melhor a capacidade olfativa do animal. Então, se você encontra o espaço do bulbo olfatório no crânio grande, significa provavelmente que essa área era bem desenvolvida, logo os animais eram capazes de cheirar melhor do que outros grupos com essa área pouco desenvolvida. Então o pessoal fez análise de tomografia de mamíferos fósseis ou de mamaliformes, e o que eles observam, então aqui é o crânio visto de lado e de cima de um desses fósseis, o que eles puderam observar, só para exemplificar aqui um outro desses fósseis, o que eles observaram via de regra é que as áreas do cérebro relacionadas ao sentido olfatório, ao tato e à coordenação motora foram as primeiras partes que se desenvolveram nesses primeiros mamíferos. Isso seria condizente com a visão tradicional que os primeiros mamíferos eles eram insetívoros de hábitos noturnos. Bom, e assim como nas aves, e na verdade em qualquer grupo, é difícil você dizer exatamente quem foi o primeiro mamífero, porque nesses momentos transicionais existem características claras de mamíferos atuais, características que são de grupos que não são dos mamíferos. Então, de novo, você pega um mamífero atual e compara com um sinodonte não mamaliforme, as diferenças são nítidas, mas quando está nessa fase de transição, não é tão trivial. Por exemplo, Morganocodon, representado aqui, tem uma série de características. Você olha e fala assim, é um mamífero, lindinho, maravilhoso. Só que o Morganocodon, por exemplo, a articulação dele entre a mandíbula e o crânio é feita tanto da forma que os grupos não mamaliformes fazem, quanto a forma que os grupos mamaliformes fazem. Então, dentário escamosal e articular quadrado. Os mamíferos atuais todos têm a sua articulação feita entre o dentário e o esquamosal, inclusive uma das características dos mamíferos. E aí, eles têm muitos aspectos de mamíferos, mas eles têm essa articulação feita de forma dupla. Ele é um mamífero, ele não é um mamífero? Enfim, existe grande discussão na literatura em função de problemas como esses. Mas aqui não importa muito pra gente quem é o primeiro mamífero, quem não é. O fato é que vocês vão ver pessoas horas se referindo a Morganocodon como mamaliforme, horas se referindo como mamíferos, mas o importante para mim mais são essas tendências evolutivas. Os mamíferos do Mesozoico, eles são geralmente conhecidos através dos dentes, porque o corpo pequenininho, com ossos frágeis, dificultam a fossilização. A visão clássica é que eles eram geralmente bem pequenininhos, menores que 100 gramas, geralmente noturnos e insetívoros, mas tinham outras formas. E essa figurinha mostra bem isso que eu estou falando para você. Então, antes de 1993, esse era o cenário apontado. Os mamíferos eles eram pequenos, pouco diversificados, noturnos, e enquanto existiam os dinossauros, eles permaneceram dessa forma. Assim que os dinossauros se extinguiram, eles adquirem essa grande diversidade que a gente observa hoje. Só que, à medida que o registro fóssil aumenta, essa história vem sendo modificada. Então aqui embaixo tem os anos em que descobertas foram feitas, e o que a gente observa é que os mamíferos já no Jurássico, ou os mamaliformes, eles ocupavam uma grande diversidade de nichos, e que essa diversidade se tornou ainda maior após a extinção dos dinossauros. Mas essa visão original, que os mamíferos eram todos pequenininhos, noturnos e pouco diversificados em função da presença de dinossauros, não é mais correta. E lembrando que o mundo é machista, vamos só falar um pouco da Sofia, uma paleontóloga que morreu recentemente. Ela estudou, por que eu estou falando dela aqui? Porque ela foi uma grande estudiosa dos mamíferos do Mesozoico, além de outros grupos como trilobitas e poliquetas.
Bom, ela foi a primeira mulher a integrar o Comitê Executivo da União Internacional de Ciências Geológicas. Foi vice-presidente, ela foi vice-presidente da Associação Paleontológica Internacional também, e tem outras contribuições feitas por ela. Para saber mais a respeito da história dela, aqui está o endereço da Wikipédia e aqui embaixo tem um monte de outras mulheres muito relevantes na paleontologia para quem tiver interesse de saber. Bom, os mamíferos do Mesozoico, eles tinham conjuntos de dentes substituíveis, dois conjuntos, que é o que a gente chama de dentes de fiodontes. Eles tinham uma melhor eficiência na mastigação. Primeiro, a oclusão era precisa, o encaixe entre esses dentes da parte superior, da arcada superior e inferior, era preciso, que significa que eles processavam o alimento de uma forma mais eficiente. E eles tinham dentes já recobertos por esmalte prismático, que confere maior durabilidade a estes dentes. Os mamíferos do Mesozoico então, já tinham o palato secundário totalmente desenvolvido, ou seja, eles podiam respirar enquanto se alimentavam. Os seus hemisférios cerebrais eram mais desenvolvidos do que em grupos mamaliformes anteriores. Eles tinham olfato apurado e o tato e a coordenação motora apurado. A cóclea, que é a orelha interna, era pouco enrolada. Os mamíferos atuais, essa cóclea ela é bem espiralada, o que significa que eles têm uma melhor capacidade auditiva, ou seja, os mamíferos mesozoicos ouviam pior do que os mamíferos atuais. Eles eram homeotermos, constante perda de calor, e o corpo era recoberto por pelos, uma adaptação justamente para lidar com essa questão da homeotonia. Aqui são aspectos inferidos, porque a gente não encontra isso no registro fóssil. Comparando esses mamíferos mesozoicos com monotremados, já vou explicar um pouco melhor o que são monotremados, as glândulas mamárias não apresentavam mamíferos, as taxas metabólicas eram mais lentas do que dos grupos atuais, as glândulas sudoríparas eram presentes, mas pouco eficientes. Se a gente comparar com os outros grupos de mamíferos atuais, eles, em princípio, sendo noturno, eles eram solitários, exceto a relação entre a mãe e filhos, e eles potencialmente também ocupavam esse hábito noturno para evitar a competição com os dinossauros. Vou falar só de um grupo particular do Mesozoico, que são os multituberculados. Eu vou falar deles porque eles foram a linhagem mais longeva de mamíferos, duraram 120 milhões de anos. E eles se extinguiram no Cenozoico, comecinho do Cenozoico, talvez em função de competição com roedores, mas a razão para a extinção deles ainda é pouco conhecida. Eles eram semi-arborícolas, possuíam a cauda prênsil e o pé era capaz de rotacionar, que é uma adaptação interessante para o hábito arborícola. Isso daqui é a visão vista de cima dos molares, são os dentes mais do fundo da nossa boca, e eles tinham também essa placa de dilaceração, que eram dentes, né, porque eles são extintos, que tinham adaptação para abrir sementes duras. Essa figurinha mostra a diversidade de mamíferos. Então, essa linha está torta, eu sei, foi o melhor que consegui fazer à época, que separa o Mesozoico do Cenozoico. A gente observa aqui uma grande diversidade de mamíferos no Mesozoico, que ela deixa de existir ao longo do tempo, particularmente a extinção do final do Cretáceo também atinge vários grupos de mamíferos, e basicamente o que sobra hoje são monotremados, os placentários e os metatéria. Sendo que os multituberculados que acabei de falar para vocês, olha, surgem um pouquinho, duram um pouquinho no Cenozoico, mas logo desaparecem, e o grosso da diversidade deixou de existir ao término do Mesozoico.